Imagina só, um evangelho que a história praticamente tentou apagar. Um texto cheio de ensinamentos secretos de Jesus, considerado tão perigoso que tiveram que enterrá-lo para salvar. Pois é, hoje a gente vai mergulhar num dos achados mais provocadores da história do cristianismo, o Evangelho de Tomé. E olha só que forte. Essa é logo a primeira frase do Evangelho, a linha de abertura. E já chega com uma promessa, nossa, radical, percebe? A chave aqui não é fé, é descoberta, é interpretação. A salvação aqui não é um presente, mas o resultado de uma jornada de conhecimento interior. Isso, logo de cara, vira o jogo completamente. E essa jornada de conhecimento começa, na verdade, com uma descoberta arqueológica que reescreveu um pedaço da história que a gente conhecia. O mais curioso é que esse texto não sobreviveu porque a igreja cuidou dele. Muito pelo contrário, ele sobreviveu porque foi escondido da igreja justamente para não ser destruído. Imagina a cena. Estamos em 1945, no Egito, perto de Nag Hammadi. Um camponês, sem querer, acaba encontrando um jarro de cerâmica, todo lacrado. E dentro, dezenas de manuscritos antigos. Eram os chamados textos gnósticos. Sabe, uma outra visão do cristianismo, uma que foi, bem, caçada, chamada de heresia pela igreja que acabou se tornando oficial. A única forma de salvar esse conhecimento foi enterrando. Tá, mas o que faz o Evangelho de Tomé ser tão diferente assim? É que é o seguinte, enquanto os evangelhos que todo mundo conhece, Mateus, Marcos, Lucas e João, contam a história sobre Jesus, né? O nascimento, os milagres, a ressurreição, o Evangelho de Tomé é tipo uma lista, uma coleção de 114 frases, 114 ditos. Então, o foco não é tanto na vida de Jesus, mas na sabedoria dele. A gente sai da ideia de ter fé num Salvador, que está lá fora, e entra na jornada de buscar um conhecimento aqui dentro. E são essas frases, esses ditos meio misteriosos que formavam a base do que a gente chama de gnosticismo. Era uma tradição que valorizava muito um tal de conhecimento secreto. Mas o segredo aqui não era uma senha guardada 7 chaves, não. Era uma verdade que cada pessoa tinha que descobrir por conta própria, dentro de si. E essa ideia tem um nome, gnose. Só que gnose não é saber coisas da boca para fora, tipo ler num livro que o sol é quente. Não. Gnose é sentir o calor do sol na pele. É uma experiência direta, uma revelação pessoal do divino. Para essa galera, os gnósticos, a salvação não era um pacote que chegava de fora. Era algo a ser despertado, aí dentro. E tem uma passagem que, nossa, resume essa ideia de um jeito incrível. O que isso quer dizer? Que o divino não está lá longe, num céu distante. Ele está aqui, agora, em tudo. Está num pedaço de madeira, está debaixo da pedra. Para um gnóstico, essa ideia de que existe uma separação entre o sagrado e o mundo material, isso é a grande ilusão que a gente precisa superar. E é partindo daí que a gente chega no que talvez seja o ensinamento mais explosivo do Evangelho de Tomé. Uma ideia que simplesmente vira de ponta cabeça o conceito que a maioria das pessoas tem sobre o reino de Deus. Pausa para pensar no impacto disso. Se o reino não está no céu, mas aqui e agora, a nossa bússola espiritual muda de direção completamente. Não é mais sobre esperar por um paraíso que vai chegar um dia. É sobre abrir os olhos para uma realidade divina que já existe, agora, dentro da gente e ao nosso redor. Então, o ponto central é esse. A jornada espiritual não é uma viagem para um lugar sagrado lá longe. É uma expedição para dentro, um despertar. É como se o divino já estivesse aqui, sabe? Só que coberto por toda a poeira, toda a distração do dia a dia. Beleza. Se o reino está aqui dentro, a pergunta de $1 milhão é como é que a gente acessa? E a resposta que o Evangelho de Tomé dá e que ecoa em um monte de outras tradições de sabedoria é uma só: autoconhecimento. E este outro trecho amarra tudo. Conhecer a si mesmo, nesse contexto, é descobrir essa sua parte divina, essa sua conexão com a fonte de tudo. E não fazer isso é viver na pobreza. Não uma pobreza de dinheiro, mas uma pobreza espiritual, por ignorar o maior tesouro que se pode ter. Então, essa busca interior é transformadora. Ela pede que a gente vá além da fé cega, sabe? Além do dogma, das regras que vêm de fora. O que importa é buscar a experiência direta, pessoal com o divino. É descobrir esse tal Cristo interior, essa centelha divina que existe em todo mundo. É entender que a nossa verdadeira identidade não é só material, ela é divina.
E o destino final dessa jornada de autoconhecimento qual é? Bem, é um estado de iluminação, de unidade, um lugar onde todas aquelas divisões que a gente usa para entender o mundo, tipo bem e mal, luz e escuridão, elas começam a se desfazer. E isso nos leva a uma das frases mais enigmáticas do texto. É quase uma fórmula, uma receita para atingir essa iluminação. A ideia é fazer o dois virar um. Unir o que está dentro com o que está fora, o de cima com o que está de baixo. É a percepção de que todas essas coisas que parecem separadas, na real, são uma coisa só. E o legal é entender que a iluminação não é um ponto final, tipo, cheguei e zerei o jogo. Não, é um processo contínuo. Tudo começa com o autoconhecimento. Isso leva a uma conexão real, pessoal, com o divino. E no fim, a ideia é que a pessoa se torne um farol de sabedoria, que ela compartilhe essa luz com o mundo. E agora, a gente chega na ideia talvez mais chocante de todas. A jornada agnóstica não termina com a adoração a algo externo, ela termina em união. A barreira entre a pessoa e o divino, ela simplesmente desaparece. O objetivo final não é adorar a figura de Jesus, é como o próprio texto diz, tornar-se como ele. É despertar essa mesma natureza divina dentro de si. E é com essa pulga atrás da orelha que o Evangelho de Tomé nos deixa. É uma pergunta que ecoa aí há séculos e que desafia a base de muita coisa que a gente aprendeu sobre religião. Se o reino de Deus, se o divino, se a salvação, se tudo isso já está aqui dentro, o que afinal de contas a gente está procurando do lado de fora?